Oi, você! Eu sou a Grazi Hadid e esse é o nosso Encontro Sobrenatural. Aqui eu conto histórias de terror enviadas por inscritos, relatos reais e também histórias publicadas no Reddit. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante com que a gente consiga continuar produzindo conteúdo. E se você tem alguma história ou relato que queira enviar, o endereço do e-mail para envio está aqui embaixo na descrição do vídeo. E dito isso, hoje eu vou contar 3 histórias sobre amarrações e bruxaria. São histórias um pouquinho mais longas, então o vídeo deve ficar um pouquinho grande. E vamos à primeira história, o primeiro relato, que é O Feitiço que Voltou. Me chamo Letícia, o nome está trocado, tenho 27 anos e moro numa cidade média do interior de Pernambuco. Se você estiver lendo isso agora, é porque finalmente criei coragem para compartilhar o que aconteceu comigo, depois de guardar essa história por tanto tempo. Tudo começou em 2018, quando eu tinha 20 anos. Nessa época, eu trabalhava como atendente numa loja de roupas do shopping da minha cidade e fazia faculdade de administração à noite. Vida corrida, né? E para complicar, eu tinha acabado de passar por um término muito difícil com o meu namorado de 3 anos. O Diego. O Diego era o típico cara perfeito no papel. Bonito, inteligente, família estruturada, futuro promissor. Mas ele terminou comigo de uma hora para outra. Disse que não estava pronto para algo sério e que precisava focar na carreira. Aquelas desculpas de sempre. Eu fiquei arrasada, como qualquer menina de 20 anos ficaria. Mas a vida seguiu. Comecei a me concentrar mais nos estudos, no trabalho, saía com as minhas amigas de vez em quando, até que cerca de 2 meses depois do término, o Diego começou a namorar uma menina chamada Vanessa. E não era qualquer menina, era uma colega da minha sala na faculdade. Gente, aquilo foi um baque. Eu via os dois juntos quase todo dia, nos corredores, na cantina, nas redes sociais, e ele, que não queria nada sério, agora estava super apaixonado e não fazia questão nenhuma de esconder. Foi aí que a Amanda entrou na história. Amanda trabalhava comigo na loja. Era alguns anos mais velha e sempre foi muito na dela. Um dia, depois de me ver chorando no banheiro dos funcionários, ela me chamou para conversar. Letícia, sei que você está sofrendo por causa daquele cara, mas tem jeitos de resolver isso. No início, achei que ela ia me dar aqueles conselhos clichês de supere e siga em frente, mas não foi isso. A Amanda me contou que a avó dela era uma benzedeira em uma cidade do interior e que sabia fazer trabalhos para resolver problemas amorosos. Não estou falando de amarração pesada, coisa ruim não. É só para abrir os olhos dele, fazer ele perceber que cometeu um erro. E funciona mesmo. Eu confesso que nunca fui de acreditar nessas coisas. Minha família é evangélica, cresci ouvindo que isso era coisa do inimigo, mas eu tava tão mal, tão desesperada, que disse que queria saber mais. A Amanda me passou o número da avó dela, a dona Severina. No final de semana, eu juntei coragem e liguei. A voz do outro lado era calma, rouca e de quem já viveu muito. Ela me ouviu com paciência e disse que podia me ajudar com um trabalho simples. Vem aqui domingo, trago uma foto dele, uma peça de roupa que ele tem usado e algo doce que você mesma fez. O resto eu providencio. Lembro de pensar, isso é loucura, eu não vou fazer isso. Mas no domingo lá estava eu, pegando um ônibus para uma cidadezinha a 40 minutos de onde eu morava. A casa era simples, numa rua de terra no bairro mais afastado. Tinha um quintal cheio de plantas que eu nunca tinha visto e um cheiro estranho no ar, meio doce, meio azedo. Ela me recebeu vestida toda de branco, com vários colares coloridos. O cabelo branco estava preso num coque alto e os olhos, apesar da idade, eram vivos e penetrantes. Você trouxe o que eu pedi? Ela perguntou sem rodeios. Entreguei uma foto do Diego que tinha guardado na carteira, uma camiseta que ele tinha esquecido na minha casa e um pote de brigadeiro que eu mesma tinha feito naquela manhã. Era a única coisa doce que eu sabia fazer. Dona Severina me levou para um cômodo nos fundos da casa. Eu juro que eu nunca vou esquecer aquele lugar.
As paredes eram cobertas por imagens de santos católicos misturados com figuras que eu não reconhecia. Tinha velas de várias cores, ervas penduradas no teto e uma mesa no centro com uma toalha vermelha. "Senta ali e não fala nada até eu mandar", ela ordenou. Por quase 1 hora fiquei sentada assistindo enquanto ela fazia coisas que eu nunca tinha visto. Acendeu velas, queimou ervas, derramou um líquido que parecia cachaça num prato com a foto do Diego. Recitou palavras numa língua que eu não entendia. Em determinado momento, ela pegou o brigadeiro que eu tinha feito, passou pela fumaça das ervas que estavam queimando e colocou num pote de vidro junto com mel, canela e outras coisas que eu não identifiquei. "Quando a lua ficar cheia, você enterra isso no seu quintal. Não conta pra ninguém o que fizemos aqui. E em 21 dias ele vai voltar." Saí de lá me sentindo estranha. Metade de mim achava que tinha jogado dinheiro fora. Ela cobrou 150 pelo trabalho. Metade estava cheia de esperança. Segui as instruções dela e na lua cheia seguinte, enterrei o pote num cantinho do quintal da casa onde eu morava com meus pais. Exatamente 21 dias depois, não mais, não menos, o Diego terminou com a Vanessa. E não foi um término qualquer, foi público, no meio da cantina da faculdade. Ele disse, na frente de todo mundo, que não conseguia parar de pensar em mim, que tinha cometido o maior erro da vida dele. Naquele mesmo dia, ele me mandou mensagem, pedindo para conversar. Confesso que meu ego ficou inflado. O plano tinha funcionado, mas algo em mim estava diferente. Durante aqueles 21 dias, eu tinha começado a realmente superar. Estava saindo mais, conhecendo gente nova, me cuidando melhor. Mesmo assim, aceitei encontrar com ele num café perto da faculdade. Diego estava diferente. Olheiras fundas, como se não dormisse há dias. Tinha emagrecido, estava ansioso. Ele segurou minhas mãos e disse que não conseguia comer, dormir ou se concentrar porque só pensava em mim. "É como se alguém tivesse colocado você na minha cabeça e eu não conseguisse tirar", ele disse, passando a mão no rosto com um olhar meio desorientado. Aquilo me deu um frio na barriga. Era exatamente o que eu tinha pedido para Dona Severina. Fazer ele pensar em mim o tempo todo. Não conseguir me esquecer. Voltamos a namorar naquele mesmo dia. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Diego, que sempre foi carinhoso, mas reservado, se transformou num namorado obsessivo. Me ligava 20, 30 vezes por dia. Aparecia de surpresa nos lugares onde eu estava. Começou a ficar com ciúmes de tudo. Meus amigos, colegas de trabalho e até do meu pai. Uma noite, acordei de madrugada e ele estava parado na porta do meu quarto, me olhando dormir. Minha mãe tinha deixado ele entrar porque ele disse que era urgente. "Tive um sonho que você me deixava", ele explicou, com os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. "Precisava ver se você ainda estava aqui." A obsessão só piorou nas semanas seguintes. Ele largou o estágio que fazia porque tomava muito tempo que podia estar comigo. Parou de ir em algumas aulas para me esperar na saída do trabalho. Chegou a brigar fisicamente com um colega que me deu carona num dia. Estava claro que algo não estava certo. Aquele não era o Diego que eu conhecia. Era como se ele estivesse possuído por alguma coisa. Quando completou 1 mês desse comportamento, decidi que precisava desfazer o que tinha feito. Liguei para Amanda, perguntei se a avó dela podia reverter o trabalho. "Difícil", ela disse. "Trabalho de amor é como plantar uma semente. Depois que cresce, é complicado arrancar, sem estragar tudo ao redor." Mesmo assim, voltei a procurar Dona Severina. Quando cheguei na casa dela e expliquei a situação, ela me olhou com uma expressão grave. "Menina, o que você me pediu foi para ele pensar em você, voltar para você, não para ficar obcecado assim. Isso não é normal. A senhora pode desfazer?" Eu implorei. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, me estudando com aqueles olhos penetrantes. "Pode ser que o trabalho tenha sido mais forte do que deveria, porque o sentimento já estava lá. Só precisava de um empurrão. Ou pode ser que tenha outra coisa envolvida. Vou precisar ver ele." Convencer o Diego a ir até Dona Severina foi quase impossível. Ele não queria se afastar de mim nem por algumas horas.
Acabei mentindo, dizendo que era uma surpresa, um passeio especial. Quando chegamos lá, Dona Severina o olhou de forma estranha, como se estivesse vendo algo além dele. Menino, deixa eu ver sua mão aqui, ela pediu. Diego estendeu a mão e ela segurou por alguns segundos, fechando os olhos. De repente, ela soltou a mão dele como se tivesse levado um choque. Isso aqui não foi só o meu trabalho, ela disse, com uma voz trêmula. Tem outra energia aqui, mais antiga, mais pesada. Ela nos levou para aquele mesmo cômodo dos fundos. Acendeu algumas velas e pediu que Diego sentasse numa cadeira no centro do ambiente. Ela começou a passar ervas em volta dele, rezando baixinho. De repente, Diego começou a se contorcer na cadeira. Seus olhos reviraram e ele começou a falar numa voz que não era dele. Era mais grave, mais rouca. Ele é meu agora. Os dois são meus. Dona Severina não se abalou. Continuou o ritual, jogando um líquido nas costas dele, recitando orações cada vez mais alto. Diego gritava e se debatia. Em determinado momento, ele olhou diretamente para mim, com um sorriso que não era dele, e disse: Você achou que foi a primeira a tentar me trazer de volta com magia? A Vanessa fez primeiro, e fez melhor. Fiquei paralisada. Vanessa? A mesma Vanessa que tinha roubado o Diego de mim? Dona Severina aumentou o ritmo do ritual. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Diego vomitou um líquido escuro no chão e depois desmaiou. Quando ele acordou, cerca de 20 minutos depois, parecia confuso, desorientado, mas estava normal. Os olhos não tinham mais aquela fixação obsessiva. Era o Diego de antes. Enquanto ele se recuperava na varanda, bebendo água com açúcar, Dona Severina me explicou o que havia acontecido. A Vanessa também procurou alguém para fazer um trabalho. Só que ela não procurou alguém que trabalha desse jeito como eu. Ela foi atrás de quem mexe com um lado mais pesado. Segundo Dona Severina, Vanessa tinha feito uma amarração forte em Diego, usando coisas que não se deve usar. E aí algumas coisas aqui, né? Ela lista algumas coisas aqui. Quando eu fiz o meu, os dois feitiços entraram em conflito. E algo que não era nem o Diego, nem o trabalho da Vanessa, nem o meu trabalho aproveitou a brecha para entrar. Foi como se a gente tivesse aberto uma porta sem querer e outra coisa entrou, explicou Dona Severina. Algo que se alimenta de obsessão e de pensamentos fixos. Ela nos deu instruções rígidas: jogar sal grosso no canto da casa, tomar banhos de ervas específicas por 7 dias, acender velas brancas em determinados horários e, o mais importante, nunca mais procurar nada relacionado a trabalhos, e seja de que tipo for. Quem mexe com isso precisa saber o que está fazendo. Não é brincadeira, não é vamos ver se funciona. As energias que a gente chama têm fome, têm vontade própria. No caminho de volta para casa, Diego me contou, ainda meio grogue, que Vanessa tinha o levado para uma consulta com uma mulher numa cidade vizinha, logo depois que eles começaram a namorar. Ele não se lembrava direito do que tinha acontecido lá, só que tinha bebido algo amargo e acordado se sentindo diferente. Nós terminamos o namoro naquele mesmo dia, de comum acordo. Não por falta de amor ou carinho, mas porque percebemos que o que tínhamos construído estava contaminado desde a base. Não dava para saber o que era real e o que era resultado daquelas interferências. Nas semanas seguintes, fiz tudo o que a Dona Severina recomendou. O pote que eu tinha enterrado no quintal foi desenterrado e levado para ela destruir da forma correta. Diego também seguiu as orientações e aos poucos voltou a ser quem era, focado nos estudos, equilibrado e gentil sem ser obsessivo. A parte mais assustadora veio quando soubemos, uns 2 meses depois, que a Vanessa tinha sido internada numa clínica psiquiátrica. Segundo os boatos na faculdade, ela tinha começado a ter comportamentos estranhos e falava sozinha. Dizia que algo estava morando dentro dela. Isso já faz quase 7 anos. Hoje eu estou casada com outra pessoa, tenho uma vida feliz e estável. O Diego também seguiu em frente, soube que ele está noivo e morando em outro estado. Mas até hoje tenho pesadelos com aquela tarde na casa da Dona Severina.
com a voz que saiu da boca do Diego, com a sensação de que abriu uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Já fiz terapia, conversei com líderes religiosos, já tentei várias formas de deixar isso para trás. Mas tem coisas que ficam com a gente, como uma cicatriz invisível. Por isso, resolvi compartilhar essa história, para alertar quem, como eu naquela época, está desesperado e pensa em recorrer a esses atalhos. Não existe amor verdadeiro que venha através de amarração ou feitiço. O que vem assim vem contaminado, e às vezes traz consigo coisas que a gente não está preparado para enfrentar. Se você já fez alguma coisa assim ou está pensando em fazer, procure ajuda, de preferência alguém que entenda do assunto, que saiba como desfazer da maneira correta. Não tente resolver sozinho e não ignore. Portas abertas precisam ser fechadas. E esse é o fim do primeiro relato. Diferente, né? No começo, eu estava imaginando uma coisa, e aí, quando chegou na metadinha ali, aí eu já comecei a entender que tinha alguma coisa mesmo por trás e que juntaram as duas coisas ali. A única coisa que eu não concordo aqui é que ela lá no comecinho fala que a senhorinha, né, que ela procurou, fez uma coisa mais leve, dando a entender ali que era como se fosse um adoçamento, né? Pra mim, pelo menos, né, a minha opinião, tudo é a mesma coisa. Em níveis diferentes, claro, cada pessoa vai fazer de um jeito. Mas se você está interferindo no livre-arbítrio do outro, não tem essa coisa de luz, de trevas, ou de ser do bem ou do mal, sabe? Você está interferindo no livre-arbítrio de alguém. E ela mesma fala ali no início que quando ele procurou ela, depois daqueles 21 dias, ela já não estava mais tão interessada, porque ela começou a fazer outras coisas. Gente, principalmente pessoas mais novas. Eu sei que tem pessoas mais velhas que também têm essa mentalidade, ou que passa por esse tipo de situação também. Mas quando a gente é mais novo é tudo mais intenso, né? Procura terapia. Se você gosta de magia, desses assuntos, faz uma coisa pra você mesmo, pra você aumentar o seu amor próprio. Porque, na minha visão, pelo menos, a maioria não, basicamente todos esses casos de feitiço, de amarração, é uma questão do próprio ego da pessoa que não aceita não ter aquela outra pessoa, ou é a falta de maturidade mesmo, o desespero. Então procura terapia, gente, procura terapia. Se você não consegue ver como errado interferir no livre-arbítrio de alguém, procura terapia e tenta se melhorar. Mas vamos pro próximo relato, porque eu já falei demais aqui também. Eu vou tentar falar um pouco menos, é que às vezes eu acabo me empolgando, né? Mas vamos lá. Eu tive que pausar aqui porque meu gato estava muito entediado, subindo em tudo, e resolveu que não ia sair, ia subir na estante e acabou. Mas agora sim. Vamos para o segundo relato, que o nome é As Bonecas da Dona Cleide. Pode me chamar de Carlos. Tenho 34 anos, sou motorista de aplicativo e moro numa cidade no interior de Minas Gerais. Sempre quis escrever sobre isso, mas nunca tive coragem até agora. Antes de mais nada, queria dizer que todos os nomes que eu vou mencionar já estão trocados. Essa história começa em 2019, quando eu ainda trabalhava como segurança noturno num condomínio residencial de classe média. Era um trabalho tranquilo na maior parte do tempo. Rondas a cada 2 horas, verificar portões e esse tipo de coisa. O condomínio tinha umas 60 casas. A maioria era ocupada por famílias. Alguns idosos. Era gente normal, sem histórias estranhas. Pelo menos era o que eu achava. No bloco 3, casa 7, morava a Dona Cleide, uma senhora de 70 anos que vivia sozinha. Ela era conhecida por ser meio reclusa, raramente saía, quase não recebia visitas. Os moradores comentavam que ela tinha sido professora antes de se aposentar, mas ninguém sabia muito sobre a vida dela. A casa dela chamava a atenção por ser a única, sempre com as janelas e as cortinas fechadas, mesmo nos dias que estavam mais quentes. O jardim da frente, diferente dos outros que eram todos bem cuidados, era meio selvagem, com plantas que cresciam sem muita ordem. Durante minhas rondas noturnas, eu sempre notava uma coisa estranha. A casa da Dona Cleide era a única que mantinha uma luz acesa a noite toda. Sempre a mesma janela, no segundo andar. Às vezes, passando por lá nas madrugadas mais silenciosas,
eu jurava ouvir uma voz baixinha, como se ela estivesse conversando com alguém. Como segurança, a gente aprende a conhecer as rotinas dos moradores. E a rotina da Dona Cleide era receber entrega do supermercado uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, sair de casa uma vez por mês, provavelmente para receber a aposentadoria, e estranhamente receber pacotes pelo correio quase toda semana. Uma noite, por volta das 3 da manhã, aconteceu algo fora do comum. Eu estava na guarita quando o interfone tocou. Era Dona Cleide, voz trêmula, perguntando se eu podia ir até a casa dela porque ela tinha ouvido barulhos estranhos no quintal. Confesso que fiquei surpreso. Em quase um ano trabalhando lá, era a primeira vez que ela pedia qualquer coisa. Peguei a lanterna e fui até a casa 7. Toquei a campainha e esperei. Demorou uns 5 minutos até que a porta se abrisse. Apenas uma fresta, e o rosto enrugado de Dona Cleide aparecesse. Obrigada por vir, meu filho. Acho que tem alguém tentando entrar pelos fundos. Expliquei que precisava verificar o quintal, e ela, relutante, abriu mais a porta e me deixou entrar. O interior da casa era perturbador, para dizer o mínimo. Imagina uma casa inteira, cada centímetro de parede, cada superfície, ocupada por bonecas. Dezenas, talvez centenas de bonecas de todos os tipos. De porcelana, de pano, antigas, modernas, grandes, pequenas, todas dispostas em prateleiras, cômodas, mesas, olhando para você. Tentei não demonstrar surpresa, mas deve ter sido óbvio no meu rosto, porque Dona Cleide deu um sorriso sem graça. São minhas meninas. Coleciono há 40 anos. Passei rapidamente pela sala, tentando não olhar muito para as meninas dela, e fui para o quintal. Como esperado, não havia ninguém. Verifiquei todas as janelas e portas, tudo trancado e seguro. Quando voltei para informar que estava tudo bem, notei que Dona Cleide estava parada no meio da sala, conversando baixinho com uma das bonecas. Uma boneca antiga de porcelana, com vestido vitoriano azul escuro e olhos de vidro que pareciam seguir a gente pela sala. Está tudo bem, senhora, falei, tentando não parecer que tinha notado algo estranho. Não tem ninguém lá fora. Deve ter sido algum gato ou o vento nas árvores. Ela se virou para mim com um rosto esquisito. Ah, eu sabia. Carminha me disse que não era nada sério, mas eu quis ter certeza. Carminha? Perguntei sem pensar. Ela apontou para a boneca de vestido azul. Carminha. Ela é a mais velha das meninas. Está comigo há 38 anos. Assenti, desconfortável, e me preparei para sair. Mas antes que eu chegasse à porta, Dona Cleide me chamou de volta. Espere. Já que você veio até aqui, poderia me fazer um favor? Tem uma caixa pesada que chegou hoje. Preciso que coloque na mesa do porão para mim. Não era exatamente parte do meu trabalho, mas achei melhor não contrariar. Ela me levou até a cozinha, onde havia uma caixa de papelão do tamanho de uma máquina de lavar pequena e realmente pesada. O que tem aqui dentro? Perguntei, enquanto levantava a caixa. Material para as minhas meninas, ela respondeu vagamente. Dona Cleide abriu uma porta que dava para uma escada íngreme, acendeu uma luz fraca no topo da escada e indicou que eu descesse com a caixa. O porão era pequeno, úmido e bizarro. Diferente do resto da casa, onde as bonecas estavam dispostas como numa exposição, aqui havia o que eu só posso descrever como uma oficina. Uma grande mesa de madeira ocupava o centro do espaço, coberta com partes de bonecas, cabeças, braços, pernas, olhos de vidro, perucas e roupas minúsculas. Nas paredes tinham ferramentas de todo tipo, alicates, tesouras, agulhas, tintas, colas, e num canto tinham grandes potes de vidro com um líquido transparente onde, eu juro, que pareciam flutuar partes de bonecas mais antigas, como se estivessem sendo preservadas. Pode colocar ali. Ela apontou para um espaço vazio na mesa. Coloquei a caixa e me virei para sair o mais rápido possível, mas algo chamou minha atenção. Numa estante ao fundo, havia 7 bonecas diferentes das outras. Eram maiores, com cerca de 70 centímetros, todas vestidas com roupas idênticas, vestidos brancos simples, sem enfeites. E todas tinham os mesmos olhos estranhamente realistas. Dona Cleide percebeu meu olhar.
Essas são especiais, disse ela. São minhas 7 guardiãs. Sorri nervosamente e subi as escadas quase correndo. Agradeci e saí daquela casa, prometendo a mim mesmo nunca mais entrar lá se pudesse evitar. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que tinha visto, mas era difícil. Durante as rondas, comecei a evitar passar muito perto da casa 7, especialmente de madrugada. Cerca de 2 semanas depois, algo estranho aconteceu. Chegando para o meu turno, meu colega do dia me passou a informação de que Dona Cleide tinha recebido uma visita. Um homem que se identificou como sobrinho dela. Coisa estranha, comentou meu colega. O cara parecia nervoso. Ficou uns 20 minutos lá dentro e saiu com cara de quem tinha visto um fantasma. Naquela mesma noite, por volta das 2 da manhã, eu estava fazendo minha ronda quando vi a luz do 2º andar da casa de Dona Cleide se apagar pela primeira vez desde que eu trabalhava lá. Achei estranho, mas continuei meu caminho. Meia hora depois, ouvi um barulho de vidro quebrando, vindo da direção da casa 7. Peguei a lanterna e fui verificar. A porta da frente estava entreaberta, o que já era um péssimo sinal. Chamei pelo nome dela algumas vezes e sem resposta. Seguindo o protocolo, liguei para o supervisor e informei que precisava entrar para verificar se estava tudo bem. Empurrei a porta devagar e entrei. A sala estava escura, mas mesmo assim era possível ver as silhuetas das dezenas de bonecas nas prateleiras. Liguei o interruptor, mas a luz não acendeu. Dona Cleide? Chamei mais de uma vez. Minha voz ficou ecoando pela casa que estava silenciosa. Usei a lanterna para iluminar o caminho até a escada. Foi quando notei algo perturbador. As bonecas não estavam nas mesmas posições de antes. Pareciam ter sido rearranjadas. Agora todas olhavam na direção da escada. Deveria ser a minha imaginação, obviamente. Talvez Dona Cleide tivesse reorganizado sua coleção. Respirei fundo e comecei a subir as escadas. Cada degrau rangendo sob os meus pés. O 2º andar tinha um corredor com 3 portas. A primeira estava aberta. Era um banheiro vazio. A segunda também. Um quarto que parecia ser de hóspedes, sem nada de especial. A terceira porta, no final do corredor, estava fechada. Deveria ser o quarto dela. Dona Cleide? É o Carlos da segurança. A senhora está bem? Silêncio. Girei a maçaneta lentamente e a porta se abriu com um rangido. O quarto estava na mais completa escuridão. Minha lanterna iluminou primeiro a cama, perfeitamente arrumada e vazia. Depois, a penteadeira, coberta com mais bonecas. Finalmente, o canto do quarto onde, até hoje, eu tenho pesadelos com o que eu vi. Dona Cleide estava sentada numa cadeira de balanço, imóvel, olhos abertos e vidrados. Seu corpo estava rígido, mãos sobre o colo, segurando algo que parecia ser um livro muito antigo, de capa de couro. Mas o pior não era isso. Ao redor dela, em um círculo perfeito, estavam as 7 bonecas guardiãs que eu tinha visto no porão. Só que agora não estavam simplesmente posicionadas no chão. Estavam de pé, sozinhas, sem nenhum suporte visível. E todas olhavam para Dona Cleide. Deixei a lanterna cair. Quando me abaixei para pegar, jurei que vi uma das bonecas mover a cabeça na minha direção. Quando iluminei novamente, todas estavam olhando para mim. Corri. Desci as escadas tropeçando. Atravessei a sala, sentindo dezenas de olhos de vidro me seguindo, e saí pela porta da frente, quase colidindo com o meu supervisor, que tinha acabado de chegar. Ela está morta, consegui dizer entre gaguejos. Chame uma ambulância e a polícia. O que aconteceu depois é um borrão na minha memória. Sei que os paramédicos confirmaram que Dona Cleide estava morta, aparentemente de causas naturais. A polícia registrou a ocorrência, fez algumas perguntas, eu contei tudo o que eu tinha visto, exceto a parte das bonecas em pé, formando um círculo. Porque quem acreditaria nisso, né? O sobrinho dela apareceu no dia seguinte. Seu nome era Augusto.
Morava em outra cidade e não via a tia há mais de 10 anos. Segundo ele, tinha vindo visitá-la depois de receber uma carta estranha, onde ela dizia que precisava passar o legado dela. Ela sempre foi esquisita, comentou ele, com outro funcionário do condomínio. Desde que eu era criança, minha mãe dizia que ela mexia com coisas que não devia. Uma semana depois, uma equipe de limpeza veio para esvaziar a casa. Os móveis foram levados para doação e as bonecas, bom, o sobrinho decidiu queimar todas elas. Contratou uma caçamba, jogou a coleção inteira lá dentro e ateou fogo num terreno vazio perto dali. Eu já tinha voltado a trabalhar normalmente, mas confesso que ainda me sentia desconfortável passando perto da casa 7. Em uma das minhas rondas noturnas, vi o sobrinho saindo de lá com uma caixa nos braços, caminhando apressado até seu carro. Curioso, fui até o veículo e perguntei se ele precisava de ajuda. Não, obrigado, ele respondeu nervoso. Só algumas lembranças pessoais, mas eu consegui ver dentro da caixa. Era o livro antigo de capa de couro que a dona Cleide segurava quando morreu. E ao lado dele, cuidadosamente embrulhada num pano, estava Carminha, a boneca de vestido azul. Você não vai queimar essa também? Perguntei, sem conseguir me controlar. Ele me olhou com uma expressão difícil de decifrar. Algumas coisas não podem ser destruídas tão facilmente, ele respondeu. E algumas precisam ser mantidas seguras. Fechou o porta-malas e partiu na mesma noite. A casa ficou vazia por alguns meses, até que uma família se mudou para lá. Era um casal jovem com 2 filhas pequenas. Não contei nada a eles. Claro, né? O que eu diria? Cuidado com bonecas que se movem sozinhas? Continuei trabalhando no condomínio por mais alguns meses, até conseguir um emprego melhor. Hoje, como eu disse, eu sou motorista de aplicativo. O estranho é que cerca de 1 ano depois de sair do condomínio, peguei uma passageira que morava lá. Durante a viagem, acabamos conversando sobre o lugar e eu mencionei que tinha trabalhado como segurança ali. Ah, você deve conhecer a Casa das Bonecas, então, ela comentou casualmente. Senti um frio percorrer o meu corpo. Casa das Bonecas? É, a Casa 7 do Bloco 3, a família que mora lá. Parece que as filhas começaram a colecionar bonecas. Dizem que já tem dezenas delas. E sabe o que é mais estranho? A mãe contou para minha amiga que nunca comprou nenhuma boneca. As meninas simplesmente encontram elas pela casa, como se estivessem escondidas em cantos que ninguém tinha notado antes. Tentei manter a compostura, mas o meu coração disparou. E tem alguma especial de vestido azul, talvez? A mulher me olhou surpresa. Como você sabe? A boneca favorita da filha mais velha é exatamente assim. Diz que ela conta histórias quando ninguém tá olhando. Nunca mais voltei naquele condomínio. E desde então tenho um medo irracional de bonecas. E especialmente as antigas de porcelana. Quando vejo uma em alguma loja de antiguidades ou na casa de alguém, sempre me pergunto se ela é apenas um objeto inanimado ou se guarda algo dentro dela. Não sei o que a dona Cleide fazia exatamente no porão dela. Não sei que tipo de trabalho ela realizava com aquelas bonecas, mas tenho certeza de uma coisa. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser facilmente fechadas. E algumas coleções, como disse o sobrinho dela, não podem ser destruídas apenas com fogo. Se você encontrar uma boneca antiga em circunstâncias estranhas, especialmente uma de vestido azul escuro, que parece olhar direto para sua alma, deixe ela onde está e corra. Obrigado por me ouvir e que Deus proteja todos nós. Esse é o fim do 2º relato, mas nunca na minha vida que eu entraria nessa casa. Em vários momentos do relato, me deu vontade de rir, porque eu tava pensando assim, gente, jamais que eu me colocaria nesse tipo de situação. Mesmo sendo meu emprego, não interessa, não faria. Mas eu não tenho nenhuma ideia do que era. Porque, né, a situação por si só da história já foi assustadora pelas coisas que aconteceram, mas eu não consegui pensar em nada do porquê o sobrinho levou as bonecas, queimou, não levou a tal da Carminha. Mas... e aí, ela voltou? Como que ela voltou? O sobrinho continuou o legado dela? Eu não faço ideia. Vocês têm alguma ideia do que a dona Cleide podia fazer lá nos rituais dela? Pra que ela fazia esse tipo de coisa? E qual o propósito, né? Que legado que era esse?
Se você tiver alguma ideia, já comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários, é ótimo, né? Já escreve aí nos comentários. E vamos pro terceiro relato, que o nome é O Banho de Descarrego. Bom, meu nome pode ficar como Paula. Tenho 31 anos, sou enfermeira e moro numa cidade no interior da Bahia. Antes de começar, aviso que todos os nomes estão trocados e alguns detalhes de localização também. Era início de 2017. Eu tinha acabado de terminar a faculdade de enfermagem e conseguido o meu primeiro emprego de verdade, no hospital municipal da minha cidade. Estava super empolgada, começando a construir minha independência. Nessa mesma época, conheci Henrique num aplicativo de relacionamento. Ele era alguns anos mais velho, advogado, bem-sucedido, charmoso, o príncipe encantado que toda menina de 23 anos sonha em encontrar. Começamos a sair, e em poucos meses já estávamos praticamente morando juntos no apartamento dele. A química entre a gente era incrível, nos dávamos super bem, tínhamos planos para o futuro, parecia perfeito demais. Até que eu comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dele. Ciúmes dos meus amigos, implicância com a minha roupa de trabalho, comentários sobre os meus gastos, coisas sutis no início que foram aumentando gradualmente. A gota d'água foi quando, voltando de um plantão de 12 horas, exausta, encontrei Henrique mexendo no meu celular. Quando questionei, ele explodiu numa raiva que eu nunca tinha visto antes, me acusando de traição, dizendo que eu não dava atenção suficiente para ele. Tivemos uma briga feia, e pela primeira vez vi um lado dele que me assustou. Decidi terminar o relacionamento ali mesmo e voltei para a casa da minha mãe naquela noite. Os dias seguintes foram um inferno. Henrique me ligava dezenas de vezes, aparecia no hospital durante os meus plantões, mandava mensagens alternando entre pedidos de desculpas e ameaças veladas. Cheguei a cogitar um pedido de medida protetiva, mas antes que eu tomasse qualquer decisão, ele simplesmente parou. De um dia para o outro, silêncio total. Nada de ligações, mensagens ou aparições de surpresa. Confesso que fiquei aliviada, achando que ele tinha finalmente aceitado o término e seguido em frente. Uma semana depois desse sumiço, comecei a me sentir estranha. A princípio, achei que fosse estresse do trabalho ou da situação toda que eu tinha passado. Mas os sintomas foram piorando de um jeito que não parecia normal. Sentia um cansaço extremo, como se tivesse corrido uma maratona, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Tinha dores de cabeça constantes que nenhum remédio aliviava. E o pior, tinha pesadelos terríveis todas as noites, sempre com o mesmo tema, eu me afogando numa água escura, enquanto alguém ficava rindo no fundo. Sendo da área da saúde, fiz o óbvio. Consultei médicos, fiz exames, procurei um psicólogo. Nada explicava os meus sintomas. Todos os resultados vinham normais e os profissionais acabavam sugerindo que era apenas estresse ou início de uma depressão por conta do término conturbado. Tem uma mosquinha que tá tirando minha concentração. Vamos lá. Mas eu sabia que era algo mais, principalmente porque as coisas estranhas não se limitavam aos sintomas físicos. Objetos sumiam da minha casa e apareciam em lugares improváveis. Meu jaleco dentro da geladeira, meus sapatos empilhados na pia do banheiro, luzes piscavam quando eu entrava em determinados cômodos. E tinha a sensação constante de que alguém estava me observando, especialmente durante o banho ou quando me deitava para dormir. Numa noite, acordei de madrugada com a sensação que havia alguém sentado na beirada da minha cama. Quando abri os olhos, não vi ninguém, mas o colchão estava visivelmente afundado, como se realmente houvesse um peso ali. Nesse ponto, eu já estava desesperada. Tinha emagrecido muitos quilos, não conseguia dormir direito, e o meu desempenho no trabalho estava sendo afetado. Foi quando Josefa, uma técnica de enfermagem mais velha que trabalhava comigo, me chamou para uma conversa particular. Menina, desculpa a intromissão, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Você brigou com alguém recentemente? Terminou algum relacionamento de forma ruim?
Surpresa com uma pergunta específica, contei a ela sobre Henrique. Josefa ouviu atentamente, balançando a cabeça como se confirmasse algo que já suspeitava. Paula, não quero te assustar, mas acho que você está com um trabalho nas suas costas. Confesso que ri. Cresci numa família católica não praticante. Depois me aproximei do espiritismo kardecista na faculdade. E nunca tinha levado muito a sério essas coisas de trabalhos e macumbas. Percebendo meu ceticismo, Josefa continuou. Olha, eu sei que você é estudada, formada, mas tem coisas nesse mundo que a ciência ainda não explica. E o que você está descrevendo, os sintomas, as coisas estranhas na sua casa, parece muito com o que a gente chama de coisa feita. Ela me contou que era filha de santo num terreiro há mais de 20 anos e que poderia me levar para conversar com a mãe de santo dela sem compromisso. Naquele ponto, eu já tinha tentado tudo que a medicina convencional oferecia, então pensei, que mal pode fazer? Combinamos para o fim de semana seguinte. O terreiro ficava num bairro afastado, uma casa simples de esquina com um quintal cheio de plantas que eu, mesmo com formação em saúde, não consegui identificar todas. Josefa me apresentou a mãe, uma senhora de seus 70 anos, cabelos brancos presos num coque e olhos bem profundos. Ela me convidou para uma sala, nos fundos da casa, onde havia um pequeno altar, pediu que eu sentasse e contasse o que estava acontecendo. Relatei tudo, desde o término com o Henrique até os sintomas e ocorrências estranhas. Enquanto eu falava, ela fechava os olhos, como se estivesse sentindo ou ouvindo algo além das minhas palavras. Quando terminei, a mãe de santo suspirou profundamente. Minha filha, tem um trabalho muito pesado nas suas costas. Alguém com muita raiva de você procurou ajuda nos lugares errados. Ela explicou que, pelas características, parecia ser um trabalho de amarração que tinha dado errado, ou pior, tinha sido feito de propósito para prejudicar, não para trazer de volta. Quando essas coisas são feitas com raiva, com desejo de vingança, atraem energias muito densas. Não é só a intenção da pessoa que fez, é o que vem junto, ela me explicou. Perguntei se algo poderia ser feito, e ela foi direta. Precisamos fazer uma limpeza espiritual completa, um banho de descarrego para tirar essa energia de você, e depois um trabalho de proteção. Combinamos para a noite seguinte. Ela me deu uma lista de itens para comprar, ervas específicas, sal grosso, velas e outras coisas aqui para serem usadas apenas naquela ocasião. Confesso que mesmo tendo concordado, ainda havia uma parte cética em mim, mas estava disposta a tentar qualquer coisa para me livrar daquele mal-estar constante. Na noite seguinte, cheguei ao terreiro com tudo que tinha sido pedido. A mãe de santo me levou para um espaço, novamente nos fundos, onde havia uma espécie de chuveiro rústico cercado por plantas. Ela havia preparado uma grande bacia com água e as ervas que pediu para trazer, além de outras que ela mesma havia adicionado. Tire sua roupa e fique só de roupa íntima. Vou despejar essa água sobre você enquanto faço as orações. Não se assuste com o que pode acontecer ou sentir. E assim foi, de pé, naquele chuveiro improvisado, senti a água gelada sendo despejada sobre minha cabeça, enquanto mãe Jacira entoava cantos numa língua que eu não conhecia, intercalando com orações que reconheci como católicas. Nos primeiros momentos, senti apenas o frio da água e um cheiro forte de ervas, mas então algo estranho começou a acontecer. Foi como se um peso enorme tivesse sendo arrancado do meu corpo. Literalmente, como se algo viscoso e denso estivesse se desprendendo da minha pele. Comecei a tossir descontroladamente, como se estivesse me afogando, exatamente como nos meus pesadelos. A mãe de santo continuou o ritual, imperturbável, e em determinado momento ela parou de despejar a água e colocou as mãos sobre a minha cabeça, ainda rezando. Foi quando senti como se uma corrente elétrica passasse pelo meu corpo. Minhas pernas fraquejaram e eu teria caído no chão se ela não tivesse me amparado. E então,
Tão súbito quanto começou, tudo parou. A sensação de peso se foi. A tosse cessou e eu me senti leve. Mais leve do que me sentia em semanas. Respire fundo, instruiu a mãe de santo. Acabou. Ela me deu a roupa nova para vestir e me levou de volta para a sala do altar. Ali acendeu velas e fez mais orações, agora de proteção. Depois me entregou um colar simples com uma pequena pedra branca. Use isso sem tirar, nem para banho. É para sua proteção enquanto seu campo energético se recompõe. Antes de ir embora, perguntei o que exatamente tinha sido feito contra mim. A mãe de santo hesitou, como se estivesse decidindo quanto deveria me contar sobre aquilo. Pelo que eu pude sentir, foi um trabalho de amarração que usa elementos de água, provavelmente para afogar seus sentimentos por qualquer outra pessoa, mas feito com tanta raiva, com tanto desejo de vingança, que acabou se transformando em algo mais pesado. A entidade que foi chamada para fazer esse trabalho não era boa. Ela disse que se eu quisesse, poderia fazer um trabalho para devolver o que tinha sido enviado para mim, mas recusei imediatamente. Não queria perpetuar aquele ciclo, independente do que eu acreditava ou não. Saí de lá me sentindo estranhamente bem. Aquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi sem pesadelos. E nos dias seguintes, gradualmente, todos os sintomas foram desaparecendo. O cansaço, as dores de cabeça, a sensação de estar sendo observada, tudo foi embora. 3 semanas depois, quando tirei o colar conforme instruído, me sentia completamente recuperada. Voltei ao terreiro para agradecer a mãe, que sorriu serenamente. Você vai ficar bem agora, mas tome cuidado com quem deixa entrar na sua vida. Alguns meses depois, soube por uma amiga em comum que Henrique tinha se envolvido com uma mulher mais velha, conhecida na cidade por trabalhar com simpatias e rezas. Pouco tempo depois, ele se mudou para outro estado. Nunca mais tive notícias dele e espero que continue assim. Hoje, quase 5 anos depois, essa experiência mudou completamente a minha visão sobre o mundo espiritual. Eu não abandonei a ciência, continuo sendo enfermeira e acreditando na medicina, mas aprendi que existem coisas que operam em dimensões que ainda não compreendemos completamente. Eu mantenho uma relação respeitosa com o terreiro da Mãe de Santo, visitando de vez em quando para agradecer e participar de algumas celebrações. Aprendi que qualquer religião, quando é praticada corretamente, é uma religião de luz e cura, e não de vingança ou manipulação. E o mais importante, aprendi a proteger a minha energia e a reconhecer quando algo ou alguém não me faz bem. Se você está passando por algo inexplicável, não descarte procurar os médicos. Se você pretende buscar ajuda em outros lugares, escolha bem com quem e onde. Nem todos que dizem trabalhar com espiritualidade têm boas intenções. Verdade. Obrigada por contar e a todos que ouviram até o final. Um grande beijo. Muito obrigada. Gente, que doideira. Esse daqui foi o cúmulo da ruindade, né? Da maldade. Porque o cara, ele nem fez isso pra conseguir ter ela de volta no relacionamento. Eu fico impressionada com isso. Que às vezes não, né? As pessoas geralmente quando fazem isso é porque estão desesperadas, têm aquele sentimento de amor, que não é bem um amor, né? Mas ele não, ele só fez ali pra acabar com ela e nunca mais apareceu. Só queria destruir ela mesmo, não queria nem que ela voltasse. Bizarro, né? Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês gostam desse tipo de relato. E se vocês têm uma história ou relato, é só enviar pro e-mail que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E até uma próxima. Tchau, tchau.